Hoje ele dorme em qualquer oficina, menos na sua casa. A maré sendo injustiçada de novo aí, mas não é só a CRV que foi mostrado no vídeo, não é só o maré, qualquer motor está sujeito a isso. A questão de formação de borras, formação de verniz e laca, ela é muito ligada à depleção do aditivo antioxidante, a perda do aditivo, da função do aditivo antioxidante. O aditivo antioxidante é o que evita a reação do lubrificante com o oxigênio. E aí tem que se entender algumas coisas. Como é que se perde? Há lubrificantes que vêm sem a carga necessária de aditivo antioxidante, porque não tem aquela especificação de desempenho, seja homologação de fabricante, ou a classificação de desempenho pedida para o motor numa EUSAC, numa PI, numa ASEA, numa JASO, enfim. Às vezes é o lubrificante também de má qualidade, que não tem registro ANP, ou que nos testes ANP foi verificado, nos relatórios ANP que você pode consultar, né? Até no Power BI dos óleos que tem mais tempo de mercado, você pode consultar ali os dados de qualidade do lubrificante. Mas enfim, é perda de desempenho do aditivo antioxidante. Mas como que forma essa borra? A primeira coisa a entender é que a partir de 80 graus Celsius, um óleo mineral, vamos falar de dados de um óleo mineral sem aditivos, quando ele está a 80 graus Celsius, ele começa a dobrar a cada 10 graus Celsius sua taxa de oxidação. Isso quer dizer que a 90 graus Celsius ele vai ter 2 vezes mais taxa de oxidação. A 100 graus Celsius, 4 vezes mais taxa de oxidação. A 150 graus Celsius, ele vai ter 128 mais vezes na taxa de oxidação. Isso significa o quê? Os motores modernos que reduziram, tem cárter menor, tem menos óleo, trabalham em temperatura maior, todo motor tem arrefecimento com o lubrificante. Então, quem está presente naquela temperatura maior do motor, arrefecendo o piston, né, no jet cooler, é o lubrificante. Então, exatamente neste ponto que nós temos que entender que ele está chegando a 150 graus Celsius. Então, quando eu tenho hidrocarbonetos com oxigênio e calor, a tendência, se não tem o antioxidante, é a formação de composto ácido. Esse composto ácido, quando ele reage com água, que existe no combustível, existe no resultante da queima, e existe blow-by, né? Existe aquela passagem da queima para baixo. Então, quando ele reage fuligem, composto ácido, hidrocarbonetos, calor, água, borra. Aquela borra que entope filtros, entope captador, mas principalmente aumenta a viscosidade do lubrificante, impede a formação de uma boa cunha de lubrificante, faz com que a taxa de cisalhamento do lubrificante se perca, então ele acaba deixando haver contato. Aquela própria borra que arranha, né, que danifica a correia banhada a óleo também, dando pancadas ali na correia, danifica também ali quando você tem rolamentos, mancais, todos podem ser arranhados por ela. E a laca, que é aquela camada grossa, né, que parece uma placa que impede até a circulação. E a laca e o verniz vão surgir quando você tem compostos ácidos de temperatura muito alta, em um superaquecimento do motor, em uma carga, um aquecimento generalizado, uma carga excessiva quando você acelera demais. Tudo isso pode ser causado, por exemplo, por uso severo e não observação da recomendação do manual, que às vezes diz lá, ó, redução no uso severo. Às vezes não, há sempre, né? Tem veículos aí que de 1 ano o prazo de troca de lubrificante cai para 3 meses no uso severo. O que é uso severo? Quando eu estou usando o veículo em trecho curto, eu tenho contaminação, porque o combustível chega até o cárter. Então tem perda de viscosidade, depressão de todos os aditivos, porque está caindo combustível nele, seja lá qual for o combustível. Então na fase de aquecimento é comum então essa contaminação. Depois que aquece ele consegue evaporar, separar, né? Uso no trânsito, várias partidas, no start-stop, por exemplo, motores híbridos trabalham com temperatura menor, tem tendência de estar nessa faixa. Lembrei aqui, muita gente tira a válvula termostática ou não troca ela por periodicidade. Então a válvula está abrindo antes e está fazendo o motor ficar frio, pegou a rodovia, então piora, ele está em temperatura baixa, o sensor de temperatura aumenta o tempo de injeção, então está constantemente contaminando e fazendo com que o lubrificante perca características e que os aditivos tenham depressão de suas funções, percam as suas funções. Tudo isso causa essa formação de borra, danos do lubrificante e cada dia mais com os motores downsizer a gente precisa de observar essas normas. 3 meses em alguns motores aí para troca de lubrificante. Inclusive esse motor que eu estou citando é correia banhada a óleo. As pessoas não olham isso, não observam isso. Então
tem que se observar normas e indicações do fabricante. Óleo não é tudo igual.